Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém? Somente até aqui, oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te louvar, agradecer e bendizer o teu santo nome, Pai. Não sou nada, Senhor, mas eu clamo ao Senhor neste momento, Pai. Usa-me, Senhor, para falar com a tua igreja, para falar com o teu povo, Pai, que tudo que eu disser não venha ser de mim mesmo, mas que venha ser do Senhor, ó Pai querido, aquilo que o Senhor deseja para este povo, aquilo que o Senhor deseja, meu Deus, para essa alma aflita, oprimida, para essa alma que busca uma resposta da parte do Senhor. Meu Deus, eu lhe peço, Santo Deus, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu estava meditando nessa palavra e quanto mais a gente aprofunda em uma palavra, mais a gente percebe que nós não fazemos nada para Jesus. Tudo que nós fazemos para Jesus, se comparado ao que ele fez naquela cruz que morreu por mim e por você, ainda que fizéssemos qualquer coisa, ainda seria nada. Em meio ao povo, em meio à sociedade, há dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem a palavra de Deus, dá crédito à palavra de Deus, guarda a palavra do Senhor, e há aquelas outras pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não guarda. Entra na igreja e sai da mesma forma que entrou. E essa palavra que eu quero trazer para a igreja hoje, há um tema que diz: eu vou tomar a minha posição. No início dessa palavra, Jeremias, vem a palavra de Deus a Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te. Por 40 anos Jeremias pregou a palavra para o povo, e o povo a rejeitou. O povo não ouviu a palavra de Deus, e os últimos 5 reis também não deram crédito à palavra de Deus. Alguns versículos à frente a gente vai ver Jeremias falando com Deus: Senhor, o povo contendem contra mim, o povo cavam covas contra mim. O povo pegou Jeremias e lançaram Jeremias dentro de um poço, porque Jeremias pregava a palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Quando Deus diz isso, Deus está querendo moldar você. Quando você vem para a presença do Senhor, você é uma pessoa humilde, você vem e dá crédito à palavra do Senhor. Ele ouve o que você tem dito, ele se levanta e desce a unção sobre a sua vida. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Jeremias, levanta-te. Quando a palavra vem a Jeremias, levanta-te, ele está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, toma uma posição. Não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida. Às vezes você sai da sua casa, talvez você esteja passando por dificuldade, talvez você esteja passando por problemas, mas você ainda não tomou uma posição
você ainda não tomou uma atitude na sua vida. Jeremias então ele se levanta e ele toma uma posição. Primeira ordem de Deus era Jeremias. Agora vem a segunda ordem de Jeremias, que Deus diz a Jeremias: agora desce a casa do oleiro. Jeremias começa, ele anda, ele vai à casa do oleiro. Quando ele diz, Jeremias, desce, ele já tinha dito, toma uma posição. Agora toma uma atitude e vai. Lá eu falarei. Poderia Deus ter dito a Jeremias ainda onde ele estava? Poderia Deus ter falado, desenrolado o rolo para Jeremias ainda onde ele estava? Mas Deus quer de mim, Ele quer de você uma atitude. Ele quer que você se posicione, Ele quer que você tome uma atitude, levante e vai. Por 40 anos Jeremias pregava a palavra do Senhor. Há quanto tempo talvez um pastor vem pregando a palavra a uma alma que veio para a igreja, ela vem até a frente, o pastor coloca a mão, essa pessoa quer uma libertação, mas ela ainda não é liberta, porque ainda não tomou uma atitude, ainda não tomou uma posição. Vem para a igreja e o pastor ora. Quando sai da porta para fora, acabou. Cadê Jesus? O que Jesus fez? Cadê a palavra? Cadê a mensagem? E Deus diz para você nessa noite: ei, abra o seu coração e deixa Deus trabalhar. Abra o seu coração e deixa Deus entrar. Quando Ele diz lá no livro de Tiago, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar o seu caráter. Quem sabe você está há quanto tempo passando por essa dificuldade, essa prova, mas ainda não aconteceu. Vem dificuldades, vem família, talvez até machuca, algumas atitudes até machuca. Talvez você ouve algo que te fere, que te joga lá embaixo. Quando Deus ele fala para Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro, Ele está falando assim: olha, quanto mais você desce, é o degrau da intimidade com Deus. Ele fala assim: olha, desce, desce, desce. Quanto mais você desce para a presença de Deus, ei, não é descendo para o chão, mas é descendo. Você não tem que subir, mas você tem que descer. Quanto maior o degrau você desce, mais intimidade com Deus você tem. Talvez Deus tenha algo para falar para você, mas Ele só vai te revelar quando você chegar na casa do oleiro. Ele só vai te revelar quando você descer o degrau da intimidade com o Senhor. Ele só vai falar para você quando você se posicionar na presença de Deus. Quando Jeremias ele chega à casa do oleiro, qual é a primeira coisa que ele avista? O que Jeremias avista quando ele chega na casa do oleiro? Ele vê o oleiro com a mão no barro, levantando o vaso. Eu quero falar para você o seguinte: Deus tem um propósito na sua vida. Deus ele tem um propósito na nossa vida. Mas em meio a esse propósito há uma caminhada. Talvez você não ouça, talvez você não veja, mas enquanto você está caminhando, Deus está trabalhando. Quanto mais você está andando, Deus está trabalhando. Quanto mais você está descendo, Deus está trabalhando. Quanto mais você se posiciona, Deus está trabalhando. E quando você chegar lá na frente, você vai ver que Deus já estava com propósito em construção. Deus ele não vai pegar você e colocar você no propósito aqui agora, sem você viver o propósito, sem você viver o que Ele tem na sua vida, na sua família, se você não se posicionar. Agora Jeremias olha e vê o barro, o vaso se quebra na mão do oleiro. O vaso ele se quebra na mão do oleiro. Mas antes o vaso se quebrar na mão do oleiro do que o vaso quebrar na mão do inimigo, que pode tirar a sua vida, que pode lançar a sua alma no inferno. Deus, por mais que você se quebre, por mais que você desça, Ele não vai te lançar fora.
Ele vai pegar você e vai moldar o seu caráter, vai moldar o seu espírito, a sua vida. Mas agora, por que esse vaso se quebra na mão do oleiro? Porque ainda havia imperfeições. Ainda havia imperfeições naquele barro que o oleiro estava na mão. Quem já mexeu com construção sabe que um tijolo, na minha época não, que eu não sou velho, né? Eu sou novo. Mas havia um tempo, quando eu morava na roça, a gente fazia adobro. Acho que o pastor aqui, presbitor, pastor Guilherme, vai saber o que é o adobro. Adobro não é igual ao tijolo, ele é um pouco diferente e muito mais pesado. E quando lá a gente fazia um monte desse tamanho e a gente pisava no barro para poder fazer o adobro, porque se tivesse pedra ou se tivesse outras coisas, ele rachava, ele quebrava. Quando você levantava ele rachava e quebrava. E o barro na mão do oleiro, ele se quebrou, o vaso se quebrou. Então Deus, o oleiro, ele pega o vaso e ele começa a reconstruir o vaso. Ele começa a levantar o vaso da forma que ele quer, do jeito que ele quer, para usar da maneira que ele quer. Se você está sendo provado, se você está sendo quebrado, não se preocupe. Se você está sendo até lançado pedras em você, mas não se preocupe, porque Deus está te moldando. Não se preocupe, porque Deus está trabalhando. E lembre-se que quanto mais você desce a escada, o degrau da presença, da intimidade com Deus, você vai ver Ele trabalhar na sua vida. Talvez você ainda não viu, talvez você acha que esteja andando sozinho, mas o tempo todo Deus está com a mão sobre você. O tempo todo Deus está olhando por você. A palavra fala que Deus, Ele está com os olhos fitados em mim e em você. O barro, para ele ser um vaso perfeito, quando nós estamos na mão de Deus, quando nós estamos sendo moldados, nós vamos ser moldados da maneira que Deus quer, para quando você chegar lá no propósito. Porque Deus disse a Jeremias: olha, levanta, posicione, desce a casa do oleiro, lá eu falarei com você, lá você vai ouvir a palavra do Senhor, que diz: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer com você assim como o oleiro fez com esse vaso. No livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você orar a Deus, se você se posicionar, se você se humilhar na presença de Deus, se você buscar a presença de Deus, você vai ver, Ele vai se levantar, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar na sua família. Mas se posicione, tome uma atitude. Não espere que o pastor tome essa atitude por você. Não espere que o obreiro tome essa atitude por você. Jeremias por 40 anos prega, leva a palavra de Deus. Talvez o vizinho, a família, talvez os irmãos ou outras pessoas não ouvem a palavra de Deus. Quem sabe você está dando tempo tentando pregar a palavra para alguém. Já pensou se nós, nos dias de hoje, fosse como Jeremias, 40 anos pregando, e o povo não dá crédito a Jeremias? Paulo foi apedrejado, Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna. Eu acho que eu já teria desistido. Falava assim, igual Jonas: o quê? Eu não vou lá não. Esse povo merece morrer. Esse povo não quer Jesus. Esse povo não
quer a presença de Deus. Esse povo despreza o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Está parecendo que nós estamos vivendo os mesmos dias, pastor, porque o povo já não dá crédito à palavra do Senhor. Ele chega na igreja, ouve uma palavra de Deus e sai, vai embora como se nada tivesse acontecido, como se o pastor não fosse ninguém, como se você tivesse acabado. Ouve a palavra do Senhor, guarda no seu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor. Jeremias lá na frente, talvez naquela oração, ele conversando com Deus, talvez ele tenha falado: Senhor, eu não vou porque eu já falei demais, esse povo está querendo me matar, esse povo abriu uma cova, estão contendendo contra mim, Senhor. Mas quando você toma uma posição, quando você se posiciona, a partir de hoje, eu não quero mais isso na minha vida. Mas Deus, Ele trabalha com quem quer. Se você não quer, sinto muito, mas Jesus está voltando e você vai ficar. Toma uma posição. Talvez você venha na igreja e senta aí nesse lugar e não abre nem a sua boca. Talvez você venha na igreja, senta nesse lugar, sai na rua e fala: que culto ruim. Mas o culto não depende só de quem está aqui em cima, depende de você. Quando você abre a sua boca, quando você glorifica, você contagia. Quando você glorifica, nós estávamos falando disso aqui hoje. Quando você glorifica, você invoca o Espírito Santo. Você está dizendo: Espírito Santo, trabalha em mim. Espírito Santo, ouve a minha voz. Quando você glorifica ao Senhor, o diabo, ele estremece, o inferno, ele fecha as portas. Glória a Deus, aleluias. E o que Deus tem para você, o seu propósito, talvez você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Quando Ele está em silêncio, não significa que você está sozinho. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não te ouve, não significa que Ele não está te olhando. Ele está trabalhando, assim como Jeremias, ele levantou, ele desceu à casa do oleiro, e quando ele chegou lá, Abraão, Deus ele disse: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai que no meio do caminho, eu lhe revelarei o caminho para onde é que você tem que ir. Se você não se posicionar, igreja, se você não se posicionar, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como que você vai saber o propósito que Deus tem na sua vida? Quando você está andando, Deus está trabalhando, para quando você chegar lá no propósito, você poder usufruir do que Deus tem preparado para mim e para você. O livro de Jeremias, no capítulo 33, diz que nós ainda veremos, será, o que Deus tem para nós é algo que eu não vi e que eu não ouvi falar ainda. Você já imaginou o que Deus tem para nós? É algo, sabe, ouro, essas pérolas, é muito mais além do que isso. Já imaginou você chegar lá no céu e poder andar naquelas ruas que a Bíblia relata? Aquela música, Além do Rio Azul, é algo que nós não podemos nem imaginar. Coloque-se na presença de Deus e posicione. Tome uma atitude a partir de hoje e deixa Deus trabalhar na sua vida. Sabe, às vezes que a gente sai de casa e vem para a igreja, às vezes acontece até comigo também. Às vezes a gente chega e fica quieto, né? Comigo acho que é um pouquinho difícil de ficar quieto, que eu grito demais, né? Mas é para a honra e glória de Deus. Eu sei o Deus que nós servimos. Mas quando você sair da sua casa e entrar nesse lugar, adore a Deus.
Se ainda não sentiu a presença de Deus, em meio aos louvores, em meio às orações, em meio à palavra, clame a Ele, fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, Senhor, começa a trabalhar, molda o meu coração. Davi, ele olha para Deus, ele fala com Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há um caminho mau, coloca em mim um espírito reto e um coração puro. Deixa Deus trabalhar na sua vida.